Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu quero também aproveitar aqui a oportunidade e te convidar a conhecer e a seguir as redes sociais do nosso projeto, onde nós temos o @conquistar.seducam e a hashtag Conquistar22. Além disso, quero também te convidar a conhecer e a seguir as minhas redes sociais particulares, @prof.marioandré e o meu canal no YouTube de aulas de matemática, Mário Mática Matemática, ok? Vamos verificar agora o nosso episódio de hoje. Nós temos aí então o episódio 2.4, que trata de análise combinatória, e o detalhamento, utilizar métodos e técnicas que permitam resolver problemas de contagem, ok? Vamos então agora verificar o nosso gabarito. Ok, pessoal, vamos então agora iniciar a resolução das questões que vocês receberam, tá bom? Temos aqui, acompanhando na tela, a nossa questão de número 1. A questão diz o seguinte: Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapatos. Sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 12 pares, de quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher 5 pares para a sua viagem? Turma, inicialmente é importante que você saiba reconhecer de qual tipo de análise combinatória trata essa questão. Vamos verificar aqui. Ela tem 5 pares de sapato, tá bom? Onde desses pares, aliás, ela tem 12 pares de sapato, onde desses 12 ela tem que escolher 5. Ora, se ela tem que escolher 5 pares dentro de um conjunto total de 12, independe a ordem de escolha. Se independe essa ordem de escolha, não se esqueçam então que estamos tratando de combinação, certo? Beleza. Agora, a fórmula para resolvermos esse tipo de questão é a seguinte: combinação de n elementos tomados P a P é igual ao fatorial de n sobre o fatorial de P, que vai multiplicar o fatorial de n menos P. Tudo bem, a fórmula pode ser um pouco confusa e, de repente, você pode até não lembrar de resolver a questão por essa fórmula. Beleza, vou te dar aqui uma dica bem legal. Olha só, nós temos 12 pares, dos quais temos que escolher 5 deles. De novo, a ordem de escolha não vai alterar o conjunto total. O que a gente vai fazer então? Reparem, primeiro eu vou colocar em ordem decrescente, a partir do 12, os 5 primeiros números, em multiplicação. Então, eu vou ter 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8. Beleza? Só que, por se tratar de combinação, a gente vai trabalhar com a fração. E aí vem a pergunta: quem é que vai ficar embaixo? Ou seja, quem é que vai ficar aí no nosso denominador? Simples. Se eu quero aqui escolher 5 pares, você vai colocar a contagem do 1 até o 5. Em multiplicação também, ó. 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Uma dica que eu te dou, que é muito importante, é você trabalhar com a simplificação dos valores. Como assim? Aqui embaixo eu tenho 3 vezes 4, cujo resultado é 12, e a gente pode cortar com o 12 aqui de cima. Além disso, reparem que nós temos 2 vezes 5, que é 10, e eu posso cortar com o 10 lá de cima. Olha que legal. Então, quer dizer que toda essa fração, ela se resume a quem? Ela se resume a 11 vezes 9 vezes 8. Como é que a gente faz agora para resolver esse produto entre esses 3 fatores? Aí, pessoal, a escolha é sua, a preferência é sua. Você pode começar multiplicando 11 vezes 9 e depois por 8,
ou qualquer ordem que você preferir. O que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver, primeiramente, 9 vezes 8, cujo resultado é igual a 72. Em seguida, eu vou resolver a multiplicação de 72 por 11. Atenção para uma dica bem legal para esse resultado, para essa multiplicação. Já que é 72 vezes 11, você repete o 7 e repete o 2 um pouco mais afastado. Ok, a pergunta agora é: qual é o valor que vai vir entre esses dois números? É só você somá-los. 7 mais 2 é 9, ou seja, o nosso resultado final é igual a 792. Resposta correta é a letra D, beleza? Agora atenção, tá? Essa dica de multiplicação, ela só funciona quando você tiver uma multiplicação de um número por 11. Belezinha, pessoal? Vamos agora, então, à nossa próxima questão. Questão de número 2 diz o seguinte: o número de maneiras que 3 pessoas podem sentar-se em uma fileira de 6 cadeiras vazias, de modo que, entre 2 pessoas próximas ou seguidas, sempre tenha exatamente uma cadeira vazia é... Vamos lá, então. Primeiro, eu tenho aqui, então, 6 lugares ou 6 cadeiras disponíveis, tá bom? O que vai acontecer aqui? Entre essas cadeiras, aliás, vão sentar-se 3 pessoas, de modo que entre elas tenha um lugar vazio. Eu vou colocar uma outra fileira aqui embaixo, vou já te explicar por quê, tá bom? Gente, essas pessoas, elas podem primeiro colocar-se em 2 disposições diferentes. Quais são essas disposições? Reparem, eu posso colocar todas as 3 sentadas nos lugares de ordem ímpar. Como assim? Analisando da sua esquerda para a sua direita, olha lá, eu vou colocar a pessoa A no primeiro lugar, a pessoa B no terceiro lugar e a pessoa C no quinto lugar. Mas também a gente pode colocá-las nas cadeiras de ordem par da mesma maneira, sempre analisando da sua esquerda para a sua direita. Então aqui eu posso colocar a pessoa A na segunda cadeira, a pessoa B na quarta cadeira e a pessoa C na sexta cadeira. Ok, nós já vimos então que essas são as 2 maneiras que nós temos de colocar essas pessoas de modo que entre elas exista um lugar vazio. Mas atenção, temos aqui uma outra possibilidade. Qual é a possibilidade? É da troca entre essas pessoas. Como assim? Repare na fila de baixo que nós temos, na ordem, as pessoas A, B e C. Mas, por exemplo, eu poderia ter aqui a pessoa C, aqui a pessoa A e bem aqui a pessoa B, certo? Assim como também nós poderíamos ter outras disposições. Então, o que vai acontecer? Nós temos que verificar de quantas maneiras diferentes essas pessoas podem trocar de posição entre si. Então, olha só, gente. Nós temos aqui as pessoas A, B e C. Já que é troca, é porque então a questão trata de permutação, tá bom? Como é que a gente resolve uma permutação? Simples. Você verifica a quantidade de elementos que nós temos. Analisando aqui, logicamente, nós temos 3 elementos. E aí você vai resolver o produto desses valores em ordem decrescente até chegar o número 1. E aí você pergunta, calma lá, mas ordem decrescente de quem? Ordem decrescente a partir dessa quantidade. Já que nós temos 3 elementos, eu vou multiplicar por 2 e vou multiplicar por 1. Logicamente, então, esse produto é igual a 6, certo? Então, nós temos 6 maneiras diferentes de realizar a troca entre esses 3 elementos. Mas olha só, gente, nós temos 6 maneiras diferentes
para duas maneiras diferentes de fileira. O que vai acontecer aqui? Como as fileiras não são simultâneas, ou seja, a fileira de cima é uma maneira totalmente diferente da maneira de baixo, de modo que elas não têm como se relacionar entre si. O que vai acontecer aqui então? Como são duas coisas diferentes, embora nós tenhamos o mesmo resultado para as duas fileiras, eu vou pegar essa resposta de 6 para a primeira fileira e 6 para a segunda e realizar a adição entre elas. Dessa maneira, então, 6 mais 6 é igual a 12. Ou seja, a nossa resposta aqui é a letra D. Belezinha, pessoal? Questão bem tranquila, né? Vamos então agora para a nossa próxima questão. Questão de número 3 nos diz o seguinte: se os telefones de uma certa vila devem ter números de 5 algarismos, todos começando com 23 e todos múltiplos de 5, então o número máximo de telefones que a vila pode ter é... Olha só, gente, quando você for ler uma questão que trata de análise combinatória, é muito importante, além de você saber resolver a conta, logicamente, as operações, você saber interpretar e verificar o que a questão te pede. Aqui nós temos algumas condições importantes. Primeira delas, os números de telefone, todos eles possuem 5 algarismos. Segunda condição, todos eles começam com 23, ou seja, com os algarismos 2 e 3 nessa ordem. E a terceira e mais importante é que todos eles são múltiplos de 5. Como é que a gente faz para verificar, então, essa quantidade? Vamos lá. Primeiro aqui, então, eu tenho que começar com 23. São 2 algarismos de um total de 5. Automaticamente, então, eu vou ter 3 espaços. Beleza? Ok. Agora, eu vou fazer essa mesma contagem aqui embaixo e vou já te explicar por quê. Gente, a principal condição dessa questão é que os números sejam múltiplos de 5. E aí você tem que relembrar quando que um número qualquer ele é múltiplo de 5 ou não. Vamos lá. Um número será múltiplo de 5 toda vez que ele terminar em 0 ou em 5. Só existem essas duas condições para que um número qualquer seja múltiplo de 5. Por exemplo, aqui em cima, olha só. 728 é múltiplo de 5? Não, porque ele acaba em 8. Automaticamente, então, 360 será múltiplo de 5, pois acaba em 0, tá bom? Beleza. Agora, nós temos que verificar quantos valores, ou quais valores, quais as possibilidades que a gente pode colocar nesses espaços vazios. Gente, o nosso sistema de numeração que a gente utiliza aqui no Brasil é o sistema de numeração decimal. Por que ele é chamado assim? Justamente porque ele é formado por 10 algarismos. Ou seja, ele é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todo e qualquer número que você imaginar, ele sempre será a junção desses 10 algarismos, alguns deles repetidos ou não, tá beleza? Então, olha só, de vermelho aqui, atenção, eu vou colocar a quantidade, tá bom? Então, olha lá, nós temos 10 possibilidades diferentes de colocar um algarismo qualquer ao lado direito do 3. Então, aqui vem 10. Assim como também a gente tem 10 possibilidades de colocar um algarismo antes do 0. Por que 10? Porque já que se trata de um número de telefone, esses algarismos podem ser repetidos ou não. Dessa maneira, reparem que a gente pode ter, por exemplo, o número 23, 23 e 0. Nada impede isso, tá bom? Agora, essa mesma contagem será utilizada aqui embaixo. E aí vamos resolver as operações
entre esses valores que estão de vermelho. 10 vezes 10 é igual a 100. Embaixo, 10 vezes 10 é igual a 100. Por que fizemos duas operações diferentes? Porque são duas maneiras diferentes de encontrarmos esses números de telefone. Sendo assim, a soma entre esses valores é igual a 200. Ou seja, o gabarito da nossa questão, reparem, é igual a 200. Beleza, pessoal? Então, a gente verificou aqui a resolução das nossas questões que vocês receberam, tá certo? Onde nós trabalhamos aqui as análises combinatórias e as diferentes formas de resolvermos questões envolvendo essa análise, tá bom? Novamente eu quero aqui te agradecer pela participação, quero te convidar novamente aqui também a seguir e a conhecer as redes sociais aqui do nosso projeto, onde nós temos o @conquistar.seducam e hashtag Conquistar22. Além disso, também quero te convidar a conhecer as minhas redes sociais particulares, o @prof.marioandré e o meu canal de aulas no YouTube, Mariomática Matemática. Não se esqueçam também de acompanhar nossos próximos episódios. Belezinha? Combinado então? Muito obrigado pela participação e até a próxima.